Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e no episódio de hoje a gente vai continuar a nossa conversa com o Richard. Ele é poliglota e nós conversamos um pouco já. Essas cenas que vocês acabaram de assistir fazem parte do último episódio onde nós começamos o nosso bate-papo. Se você não assistiu esse episódio, eu convido e recomendo para que você possa assistir ou escutar, ok? Assim você vai poder acompanhar melhor esse episódio. Se você está nos visitando pela primeira vez aqui no podcast, seja muito bem-vindo. Aqui no nosso podcast você vai praticar português, aprender uma série de dicas, informações úteis para aprender português e não só isso, para uma série de outras coisas bem relevantes para a sua vida também. Pelo menos é a nossa intenção. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para que você pudesse se inscrever no nosso canal, se você ainda não conhece. Se você está escutando esse episódio agora, você pode ir lá no YouTube e também se inscrever para poder assistir os nossos vídeos. No Instagram, nós também temos uma página onde normalmente nós produzimos alguns conteúdos para poder te manter atualizado e bem informado sobre dicas de português e uma série de outras informações bem interessantes também. Ok? Então, vamos ao vídeo. Espero que vocês gostem. Até lá! O que você pode dizer pra gente sobre essas duas maneiras de aprender línguas? Tenho sim. Eu vou começar com aprender na escola. Acho que você mesmo não mencionou aprender na escola, mas porque não tem uma vantagem de aprender na escola. Não existe. Por isso, a minha lista é bem curta para esse método. Mas para aprender um idioma no país, morando no país, eu tenho talvez 3 vantagens maiores para esse método. Eu diria que a vantagem maior de todas é conhecer a cultura, porque realmente você está imerso nessa cultura, você vê a vida real, a vida cotidiana, você vê como as pessoas se comunicam, como falam realmente na vida, porque aprendendo sozinho, às vezes você não vai ver realmente a cultura. Você pode procurar conteúdo na internet, pode procurar vídeos falando sobre a cultura, mas, sabe, não é a mesma coisa. Mas essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que você não precisa procurar conteúdo autêntico, porque você está vivendo na autenticidade, se posso dizer isso. Você está vivendo na realidade, porque isso é uma coisa difícil de aprender sozinho. Você tem material demais, mas não tem muito material autêntico. E na vida, na experiência de morar em outro país, claro, você tem todo o material autêntico que você poderia pedir, né? E a última vantagem, eu diria, que é que você vai ter experiências muito diversas. Porque eu tenho esse problema que na internet eu encontro a mesma coisa. Eu procuro uma coisa e eu encontro vários vídeos falando sobre esse tema, e então eu não estou diversificando o meu vocabulário, eu não estou vendo muitas coisas diversas. Então, morar em outro país, provavelmente você tenha muitas experiências diversas. Então, essas são as 3 vantagens. Acho que, claro, tem muitas outras vantagens. Simplesmente, eu gosto mais de aprender sozinho. Mas, claro, a melhor técnica seria a junção desses métodos, né? Concordo. Seria morar em outro país e estar aprendendo com um tutor sozinho em casa, falando na internet e online. Então, claro, seria a junção dessas 2 coisas, mas se tivesse que separar, dividir essas coisas, então eu diria que essas são as vantagens para morar no país. Eu nunca visitei nenhum outro país para estudar inglês, já viajei para o exterior, mas como turista, pratiquei um pouquinho de inglês, mas enfim. Eu acho que uma desvantagem que eu acho que poderíamos talvez mencionar aqui,
acho que muitas pessoas talvez podem pensar que não existem desvantagens em estudar no país onde você vai, porque, né, a melhor coisa é viajar para o país e estar imerso e viver, respirar o idioma. Claro que tudo isso é muito bom, não? Mas acho que uma situação, pelo menos, que eu acho que não é tão vantagem assim, em muitos casos, no país da língua a qual você está estudando, você vai estar em situações reais do cotidiano, onde não é o melhor ambiente para um estudante praticar. Sim, Não? Então, com você certeza. está num restaurante, num hospital, na rua, e as pessoas... A vida está acontecendo. Eles não estão ali te ensinando a falar aquele idioma, não? Então... isso pode acontecer e dependendo do seu nível de fluência, você pode ter uma experiência frustrante, não? Sim, claro, com certeza. E você já adelantou o tema um pouco, porque eu ia falar sobre as vantagens de aprender sozinho e acho que essas vantagens normalmente são desvantagens de aprender Ok. no país. Então, você acabou de abordar um desses temas. Então, Perfeito, perfeito. realmente, a primeira coisa, a primeira vantagem é que você pode diminuir a velocidade, você pode baixar a velocidade. Isso. Claro, na vida real você pode dizer, você pode falar mais devagar, mas claro que a gente, bom, as pessoas vão falar um pouco mais devagar, mas você não pode baixar a velocidade para o seu nível, né? Você precisa realmente ter o conteúdo apropriado para o seu nível. E isso é impossível na vida real. Você vai encontrar conteúdo de todos os níveis. Então, por isso eu diria que essa é outra vantagem de aprender sozinho, que você pode procurar conteúdo do seu nível, você pode diminuir a velocidade e você também pode procurar conteúdo que te interessa, conteúdo que te chama a atenção. Você não precisa aprender o vocabulário de todas as coisas, simplesmente se focar nas coisas interessantes para você e realmente aprender essas coisas, aprender como falar sobre esses temas, e isso é outra vantagem. Bom, a seguinte vantagem de aprender sozinho em casa é que você pode fazer a atividade de imitação, como já falei no início, que eu sempre repito várias vezes o que o nativo está dizendo. E claro que na vida real você não pode fazer isso, você não pode dizer um segundo, você pode repetir isso e fazer isso, como ele fala, eu repito, ele fala, eu repito várias vezes. Isso é impossível, não dá para fazer isso na vida real, mas aprender na internet com os podcasts, com os vídeos no YouTube, você pode fazer essa atividade de repetir várias vezes, isso é muito legal. E a última coisa que queria mencionar é que você pode ler as legendas. No início, isso é muito importante, porque, claro, que a vida real não tem legendas. Não sei se estou dizendo algo novo para você, mas pelo menos para mim é assim. Não sei, se você tem legendas, me diz, porque realmente não tenho legendas na minha mente quando alguém está falando, mas quando estou assistindo um filme, um vídeo no YouTube, eu tenho, ao início eu tinha essas legendas para entender, e isso é outra coisa que é muito importante, e outra razão porque aprender somente falando com pessoas na rua não pode não ser a melhor técnica no início, principalmente. E outra coisa que tenho que repetir é aprender ao seu ritmo, não pular passos, não pular essas etapas importantes, porque quando você está imerso no idioma em outro país, normalmente, como eu disse, você tem que pular muitos passos, mas vai aprendendo sozinho, você pode não pular passos, você pode
esperar, não tem pressa, né? Não tem, Sim. não tem que aprender o idioma já, não tem que aprender ontem, né? Ou seja, você pode esperar um pouco, você pode ir aprendendo aos poucos, e por Perfeito. isso essa é outra vantagem que eu queria mencionar. Perfeito. Eu tenho uma certa analogia que eu acho super legal, sabe, Richard? Que eu acho que é bacana. Acho que eu não falei ainda no YouTube, talvez, no Instagram, mas, enfim, você está sempre frisando a importância de não pular etapas, de não avançar passos além do necessário, não? Eu acho isso fantástico. Eu gravei um vídeo no Instagram. Se vocês quiserem assistir também, vocês podem conhecer o nosso Instagram e assistir esse vídeo, que fala um pouco sobre. Existe uma certa zona de desenvolvimento. A nossa zona de desenvolvimento, ou seja, é o passo, a etapa a qual nós nos desenvolvemos melhor, não? E o que acontece às vezes é que as pessoas elas não estão nessa zona. Ou elas estão um passo atrás, ou seja, numa zona muito fácil, e então ela não vai se desenvolver. Ela mantém aquela zona de conforto, ela não quer se arriscar em uma etapa, em um passo, uma zona um pouco mais desafiadora para ela, então ela sempre vai ficar naquele básico, no fácil. Ou ela está um passo à frente, ainda não sendo que ainda não é o momento. Então ela está fora, ela está um passo à frente, ela está pulando uma etapa. Então eu gosto de pensar que você precisa encontrar a sua zona ideal de desenvolvimento. Você pode dar um passo atrás em algum momento que você ache necessário. Por exemplo, você está muito cansado, você está com problemas, você não quer se esforçar tanto, mas você não pode ficar parado. Você precisa sempre estar com o idioma, a língua que você está estudando em atividade. Então, você pode dar um passo atrás simplesmente para manter a língua na sua cabeça, não? Mas isso em determinados momentos apenas. E então, quando você se sentir melhor, a turbulência passou, enfim, o cansaço passou, você volta para a sua zona de desenvolvimento. E também... Eu adoro essa ideia. Sim, e mais uma sugestão. Você pode, na sua zona de desenvolvimento, se arriscar um passo à frente também para se testar. Então, eu faço isso com podcasts, por exemplo. Você também mencionou isso. Sim. Você tem um episódio muito legal com uma lista de podcasts, não? Então você fala quais são para iniciantes, quais são para avançados, né? Eu tenho alguns podcasts que eu gosto que são para iniciantes, um nível um pouco mais fácil, alguns que são bem avançados para o meu nível e alguns que são ideais para o meu nível. Então, eu escuto muito mais esse do meu nível, mas às vezes eu escuto o mais fácil e às vezes eu escuto o mais difícil também, sabe? Menos, mas é bom também você, em alguns momentos, relaxar um pouco, apenas manter o idioma. E em outros momentos você pode se aventurar, se arriscar um pouco no outro idioma. Enfim, apenas lembrei dessa analogia enquanto você falava, entendeu? O que você acha disso? Você concorda também? Adorei, sinceramente. Isso sim, eu acho que é bem certinho o que você acabou de falar, porque, sinceramente, de vez em quando eu tenho que dar um passo atrás, né? Eu tenho que, porque eu percebi que
que esqueci algo, ou que eu pulei uma etapa talvez, mas principalmente é uma forma de fortalecer a minha base, né? De aumentar o meu entendimento, conhecimento do básico, da gramática normalmente seria, mas também é bom me arriscar, como você disse, de me arriscar de escutar um conteúdo mais avançado para talvez, se posso dizer isso, para me acordar, ou seja, para ver, oi, eu não sei tudo, eu ainda tenho muito que aprender, então estou me desafiando um pouco, né? Sim, sim. E você pode talvez se dar conta de que aquela zona que você pensava que era ideal já não é mais. Então a sua zona de desenvolvimento agora é a próxima. Então você pode passar a estudar aquele nível de idioma, não? E assim você se mantém em evolução, em progresso, não? Sim, de verdade. Isso já aconteceu comigo uma vez. Bom, eu já percebi que agora já não estou nesse nível, já não estou nessa etapa, porque eu estava escutando um podcast que eu adoro, que é bem legal, mas percebi que, bom, eu acho que agora não estou recebendo muito, não estou aprendendo muito com esse conteúdo, então eu tenho que procurar algo para o meu nível mais apropriado agora. Então, sim, o que você acabou de falar é certíssimo, na verdade. Legal, legal. E eu também gosto muito do que você mencionou. Você disse, o meu canal no YouTube não é para um determinado grupo de estudantes, né? É para quem já tem um idioma nativo, mais ou menos isso, não? É para quem já sabe falar uma outra língua e quer aprender uma segunda. Exatamente. Né? Então, isso mesmo. O meu podcast, o nosso podcast aqui, eu gosto muito de dizer que eu não desejo que as pessoas permaneçam no meu podcast para sempre. Porque o meu podcast... Não. Oi? Não pode ser, não me diz isso. Mas é verdade, eu quero que estejam no meu podcast, ouvindo os nossos episódios, as pessoas do nível, do nível de português para quem eu estou produzindo os episódios, sabe? E que essas pessoas possam, quando se derem conta de que está muito fácil o podcast Português para Fora, que possa escolher um outro podcast mais avançado. Agora, eu não quero que esqueçam da gente, sabe? Podem visitar a gente sempre que quiserem, mas se você está já evoluindo e está muito fácil, se você está entendendo 100% do que nós estamos falando no podcast Português para Fora, eu acho que já está muito fácil, não? Para os estudantes de português. Então você pode sim, desejo que você procure um outro podcast para ser um desafio maior para você. E de vez em quando você visita o Português para Fora, visita o nosso podcast para revisar, para aquele um passo atrás, não? De vez em quando. É isso que eu desejo. Eu gostaria que os meus alunos, os meus estudantes, os ouvintes do podcast, que eles possam evoluir, não? E o meu conteúdo é para nível, eu diria, intermediário. Acho que você também disse isso, não? Nível intermediário. Acho que sim. Então, eu não quero que os meus ouvintes, os meus estudantes permaneçam no nível intermediário para sempre. Eu quero que eles alcancem o objetivo deles, que possivelmente é falar com mais confiança, entender nativos falando naturalmente, realmente, mais rápido do que eu, com certeza. Enfim, esse é o nosso objetivo aqui no podcast também, sabe, Richard? Então,
estou gostando muito da nossa conversa. Poderíamos ficar aqui batendo papo, conversando sobre várias ideias, não? Mas o episódio não pode ficar tão longo assim, não? Vamos nos encaminhar para o final da nossa conversa, ok? Queria pedir para você, se você puder, você poderia então recapitular para a gente, por favor, resumidamente, então, como seria o seu método ideal para você, como você faz. Você acabou de dizer agora, mas você pode resumir, por favor? E, enfim, a proposta do nosso episódio hoje existe alguma estratégia, o que você faz para manter os 3 idiomas estrangeiros, né, vivos, ativos na sua mente, né? Enfim, você pode responder para a gente essa última pergunta? Então, bom, enfim, recapitulando o que eu acabei de falar, é que o meu método de aprender os idiomas é escutar, 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 e daí imitar, 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 e daí falar, falar, falar. Ou seja, quando eu estou escutando muito, escutando os podcasts, eu sempre estou imitando, mas não estou falando, conversando com pessoas, porque eu digo que é impossível melhorar a sua pronúncia enquanto enquanto você está falando com essa pessoa. Quando você está procurando, buscando as palavras apropriadas para criar uma frase, você nunca vai ter o momento, o tempo para dizer, bom, como é a pronúncia? Isso não é possível. A hora da prática já chegou, já passou, né? Então, você precisa de ter aprendido a pronunciado já. Então, a pronúncia, digo. Então, Perfeito. porque na hora de falar, realmente, essa já não é o momento de aprender a pronúncia. Por isso, fazer a imitação e daí falar, conversar, porque você já tem essa base de pronunciar as palavras bem. E então, para as outras habilidades, porque eu não falei muito da escrita, Sim. ou da leitura, né? E para mim, para aprender a fala, porque eu, sinceramente, eu prefiro, a parte que eu gosto do aprendizado de idiomas é conversar com pessoas, é conhecer a cultura. Então, realmente, eu quero aprender como falar com essas pessoas. Então, quando eu estou escrevendo algo, eu prefiro escrever uma mensagem de texto, né? Eu quero, porque essas mensagens informais são como as pessoas falam. Você não precisa usar um vocabulário avançado, você não precisa usar gramática perfeita. Então, porque eu posso testemunhar de novo sobre o francês, o idioma que eu aprendi na escola. Eu escrevi um montão, eu escrevi documentos de dezenas de páginas, né? Mas ainda não posso falar muito bem o francês, então por isso eu prefiro escrever mensagem de texto e daí a leitura, ou seja, ler, eu prefiro usar as legendas e as transcrições dos podcasts, porque essa é a forma de falar, não é um livro antigo, um livro velho, como também para o francês na escola. Eu já li um montão de livros famosos, livros importantes para ler, mas eu estava pulando uma etapa, porque ainda eu não podia conversar, porque estou lendo esse livro antigo se ainda não sei me comunicar na vida cotidiana. Então, por isso, bom, e tenho que dizer de novo que eu sei que para algumas pessoas esse é o propósito de aprender o idioma, para conhecer a literatura, mas para mim, esse não é o meu propósito. Então, eu prefiro ler as legendas, ler as coisas como as pessoas realmente falam. E então, para responder a sua pergunta sobre como manter esses 3 idiomas, a resposta é, sinceramente, estou aprendendo ainda estou
estou procurando técnicas, estratégias, por isso eu criei o meu canal, porque eu ouvi falar que a melhor maneira para aprender outro idioma é criar um canal no YouTube. Não sei se é certo, mas eu vou testar essa teoria, porque eu acho que faz sentido, porque eu estou ensinando e acho que essa é uma etapa, muitas vezes esquecida do aprendizado de idiomas e de qualquer coisa, ensinar essa coisa. Isso ajuda muito. Então, por isso, eu estou ensinando para aprender as técnicas, mas o que eu estou fazendo agora é que eu vou trocando de idiomas cada semana. Ou seja, essa é a minha semana do português, a próxima será a semana do francês, daí o espanhol. Então, porque antes, quando eu só falava o espanhol e o francês, eu sempre estudava o espanhol por talvez 3 meses e daí eu mudei para estudar o francês, mas acho que isso é muito tempo, você pode esquecer muito, você vai perder um pouco se você não fala por 3 meses, isso é tempo demais, então por isso eu estou mudando cada semana, então só passam 3 semanas entre cada semana e também isso me ajuda a estar muito animado. Eu estou tão entusiasmado de estudar o português porque eu sinto saudade do português, sabe? Porque faz muito tempo. Então, por isso, quando eu sinto a mesma coisa com os outros idiomas. É como eu quero realmente imergir nesse idioma durante essa semana. E ao final da semana eu estou muito cansado, porque eu estava trabalhando duro, mas porque eu vou mudar de idioma, de repente tenho esse ânimo de novo. Então, isso é uma técnica que estou testando esse ano e vamos ver se funciona. Realmente não sei, mas eu acho que está funcionando, aos poucos, pelo menos. Perfeito, perfeito, Richard. Eu acho que essas técnicas, você nos deu aqui 2 dicas muito legais que eu acho que realmente fazem muito sentido. Eu vou colocar em prática quando eu começar a estudar espanhol, sem dúvida. Que é realmente quando você está ensinando. Recentemente eu também postei um story sobre existe um conceito, uma pirâmide de aprendizagem, né? Você até comentou sobre ele. Existe eu vou procurar novamente e podemos até depois falar sobre isso, mas de fato, você aprende quando você lê, você aprende quando você escuta, mas você começa a aprender um pouco mais quando você coloca em prática, não? E realmente você aprende de fato qualquer coisa quando você ensina para outras pessoas, não? Então, de fato, criar um canal no YouTube e compartilhar com as pessoas, ensinar para as pessoas o que você está aprendendo, acho que é um excelente método para você realmente aprender efetivamente aquilo e não esquecer mais também, né? E essa técnica eu achei fantástica de a cada semana você praticar um idioma, porque a cada semana você renova a sua motivação para um novo idioma. Então, isso é importante, não? A motivação precisa estar sempre sendo alimentada durante a jornada. E, enfim, cara, eu queria te agradecer muito por essas dicas, por tudo que você disse aqui hoje. Aprendi muito com você aqui, estou aprendendo com os seus vídeos, com o seu canal no YouTube. Estamos chegando ao final da nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu não consideraria uma entrevista. Acho que foi um bate-papo bem legal. Estou muito feliz. Eu sempre gosto de ser muito grato pelas pessoas que oferecem um pouco do seu tempo para o podcast.
Português para Fora. Então, obrigado mesmo pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por você estar aqui compartilhando com a gente. Eu tenho certeza que vamos ajudar muitas pessoas. Obrigado, digo eu. Sinceramente, foi um prazer falar com você, estar aqui. Sinceramente, espero que as pessoas tenham gostado, porque acho que a gente tem muitas ideias, mas também gostaria de saber o que as outras pessoas acham de nossas ideias, porque, claro que nós outros não somos as únicas pessoas que falam outros idiomas, então seria legal que as pessoas deixem os seus comentários de como eles aprendem esses idiomas. Mas, sim, obrigado pelo convite e espero que a gente possa continuar falando no Instagram e nas redes sociais. Sim, claro, claro. Acho que nós agora você, como eu sempre falo para todos os convidados do podcast, você faz parte da família do podcast Português para Fora, do nosso time. Então, com certeza, vamos manter contato, sim, de forma regular. Sempre que eu precisar de ajuda, eu vou te pedir ajuda e você sabe que pode contar também com o podcast, comigo, com a Letícia, para o que você precisar. E o que você falou é muito importante, nós queríamos muito saber a sua opinião, o que você achou dessa conversa, se você concorda com o Richard ou discorda de mim. Enfim, acho que um debate é muito bom. Então, deixa o seu comentário também, deixa a sua opinião. Se você se você estudou e aprendeu mais de um idioma, se você sabe falar 2, 3, 4 idiomas, se você é um poliglota como o Richard, compartilhe com a gente como você mantém os idiomas na sua cabeça ativos, vivos, para não esquecer, ok? Seria muito legal. Richard, muito obrigado mais uma vez. A gente vai terminar agora. Espero que você tenha gostado da experiência. Eu adorei, tá bom? E, enfim, se você quiser agora se despedir das pessoas, você pode deixar os seus contatos, o seu Instagram, o seu canal. Como eu disse, na descrição vai estar os seus contatos, mas enfim, se você já quiser adiantar para as pessoas, pode falar o que você quiser, enfim. Bom, obrigado, Olavo. Sinceramente, foi um prazer. E, bom, o meu canal, você pode procurar o meu canal no YouTube, Gringoglot, e também no Instagram. E eu estou postando um novo vídeo cada semana, cada quarta-feira eu posto um vídeo sobre a pronúncia, o sotaque brasileiro. Então, se você está aprendendo esse sotaque, bom, claro, tem vários sotaques no país, mas eu estou fazendo essa atividade de imitação. Então, se você quiser ver como é essa atividade, eu faço esse convite para você. Então, eu espero que fiquem ligados e até a próxima. Obrigado de novo. Beleza, obrigado, Richard. Então, pessoal, obrigado por vocês terem escutado ou assistido esse episódio até aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Se você gostou, se você achou esse conteúdo relevante e importante para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, especialmente se você está no YouTube. Se você está escutando esse episódio, eu convido você para conhecer os nossos canais no YouTube, né, Richard? Gringoglot e Português para Fora. Se inscrever nos nossos canais e também assistir os nossos canais. Richard, o seu canal possui legenda também ou não? Ou somente aquela legenda automática do YouTube? Como é? Bom, eu coloco legendas, eu corrijo as legendas automáticas cada vídeo. Então, e normalmente eu coloco as legendas em os 3 idiomas, o francês, o espanhol, o português. Perfeito. Então, então, porque eu estou falando em outro idioma cada episódio, cada vídeo legal. mudo de idioma. Então, se você só fala
o francês, o espanhol, sei lá, mas você pode entender sempre com as legendas. Perfeito. Ótimo. Então, pessoal, o canal Gringoglot do Richard tem legendas, você pode ativar as legendas se você quiser. O nosso canal aqui no podcast temos as legendas em português e alguns episódios nós já temos também as legendas em inglês e espanhol também. Não todas, mas em breve todos os nossos episódios no YouTube terão legendas em espanhol e em inglês também. Então, você pode compartilhar esse vídeo com qualquer amigo seu, ok? Muito obrigado, pessoal, por terem escutado ou assistido esse episódio. A gente vai ficar por aqui. Obrigado, Richard, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Richard. Tchau, tchau.